Olá, querido jovem, querida família que está me acompanhando nessa semana de oração jovem. Hoje o tema é o Deus da segunda fogueira. Logo mais você entenderá a razão deste título. Nós estamos nessa semana meditando na vida de Pedro e o quanto é que ela se assemelha à nossa vida também, na nossa trajetória cristã. Ontem nós meditamos em Lucas capítulo 5, dos versos 1 ao 11, desta pesca milagrosa, onde Cristo inicialmente usou o barco de Simão Pedro como um púlpito para falar às multidões, e também a Pedro, que o ouvia. E todo o milagre posteriormente que aconteceu, e o reconhecimento que Pedro teve de como ele era pecador, diante de um Deus santo, né? Como Jesus está representando Deus Pai. E nós entendemos como Pedro que nós precisamos reconhecer que dependemos do Senhor e que precisamos ser transformados por Ele e também aceitar o chamado dele para as nossas vidas. Hoje, meditaremos um pouco mais sobre a trajetória de Pedro. Em Mateus, capítulo 16, o verso 15 e 23, Pedro, inspirado pelo Deus Pai, pelo Espírito Santo, ele fala assim, no verso 15. Ao que Jesus perguntou aos discípulos, e vocês? Quem diz que eu sou? Simão Pedro logo respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhes darei a chave dos reinos dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, nós entendemos que Pedro confessou abertamente a todos que estavam ouvindo que ele é o Filho do Deus vivo. Uma confissão pela qual ele tem essa revelação do Deus Pai. E você? Como você diria quem é Jesus? E o melhor, o que Jesus representa na sua vida? O que Jesus fez na sua vida de tal forma que você pode testemunhar aos outros e assim eles podem conhecer a respeito do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que você serve, Jesus Cristo. Só que não há um episódio também da negação de Pedro. Iremos meditar inicialmente em Mateus capítulo 26. Eu separei Mateus capítulo 26, 69 ao 75. Só que essa negação ela também é narrada no Evangelho de João capítulo 13, dos versos 36 e 38. Lucas 22, do 56 ao 62. Eu separei Mateus 26, do 69 ao 75, porque há uma expressão que é dito aqui que é muito pertinente nós fazermos uma reflexão. Pedro estava fora no pátio. Uma empregada se aproximou e disse, você também estava com Cristo, o Galileu, ou Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo.
Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse ao que estava ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro. E aqui é a ênfase que eu quero que nós meditemos. Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. As pessoas, ao conversarem com você, elas de alguma forma percebem que você serve a Cristo? A maneira como você se veste, como você se comporta nos ambientes, está revelando a Cristo? Que não tem como negar, as pessoas insistiam. Você estava com Jesus o Galileu. Você estava com Jesus o Nazareno. O seu modo de falar, a maneira como você se comporta, podemos aplicar aqui mais abrangentemente. O que você está falando? O que você está transmitindo às pessoas? Você está revelando a Cristo? Eu espero que sim. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. João capítulo 13, do 36 ao 38. Eu falei que é a respeito da negação, é porque Cristo avisou Pedro que ele iria negar. Mas Pedro, com seu perfil muito impulsivo, ele disse: Não, Senhor, eu estou pronto para morrer por você. E o Senhor disse: Não, você não está pronto. Muitas vezes nós presumimos algo que o Senhor diz: Não é bem assim. Vai com calma. Eu sei bem o tempo certo de te abençoar. Eu sei bem o tempo certo de entregar a você o que eu tenho reservado para a sua vida. E muitas vezes nós queremos apressar. Ou dar uma ajudinha para Jesus. E o Senhor diz assim: Aquieta, espera um pouco. Eu sei o tempo certo. Não podemos presumir algo pelo qual o Senhor já nos avisa: Você não está pronto. Você não está pronta. Espere no Senhor. E uma característica bela que Pedro tem: ele reconheceu o erro. Chorou amargamente. Isso é arrependimento. E em João capítulo 21, já é posteriormente à ressurreição de Cristo, Jesus aparece aos seus discípulos, do 1 ao 19. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes.
porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos dar uma pausa para refletirmos, porque ainda tem mais algumas informações mais adiante que nós iremos ler. Os discípulos estavam ao mar e voltaram às suas atividades de pesca. Jesus, afinal, morreu. Aquele pelo qual eles acreditavam que viria revolucionar naquele tempo, estabelecer um reino terrestre. Só posteriormente, da ascensão de Cristo aos céus, que eles vão entender que é um reino eterno, não esse reino transitório, passageiro terrestre. Isso é bem interessante porque nos versos 3 e 4 nos remete ao que meditamos em Lucas capítulo 5, dessa pesca milagrosa. E aconteceu novamente esse milagre. Novamente houve uma grande quantidade de peixe e também houve um comando específico de Cristo no verso 6. Joguem a rede à direita. Eles poderiam jogar na esquerda. Não é o mesmo mar? Mas Jesus foi muito específico. Meus queridos, não é a esquerda, é a direita. Jesus falou claramente. E muitas vezes nós queremos, pelo nosso jeito, ou avaliar a situação ou o comando de Cristo e dizer: Senhor, mas a esquerda aqui também, será que também não tem peixe? Será se eu indo por esse caminho, eu também não vou conseguir chegar também no mesmo caminho, no mesmo propósito? Não é bem assim, meus queridos. Obedeça ao comando. Jesus falou: lance a rede à direita, porque é à direita que está o milagre. É onde o extraordinário de Cristo operou. Tanto que é extraordinário que o verso 11 dá essa informação, que apesar de ter sido tantos peixes, a rede não se rompeu. 153, e a Bíblia até especifica aqui a quantidade. E eles reconheceram que era o Cristo, mas depois de um tempo. E o Senhor também fez como ele fez aos discípulos, né? Anteriormente na Santa Ceia ele compartilhou o pão, compartilhou aqui o peixe, a refeição com seus discípulos. E agora, iremos continuar do 15 ao 19. Pedro negou quantas vezes? 3 vezes. E agora, Jesus Cristo faz 3 questionamentos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama?
E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Apacente as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eu era moço, você cingia e andava onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro cingirá e levará para um outro lugar para onde você não queria ir. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro iria ter para glorificar a Deus. Depois de falar isso, Jesus disse: segue-me. Aqui não fica muito claro a insistência de Cristo em perguntar, porque Pedro estava respondendo: Senhor, tu sabe que eu amo. Na língua original, há dois tipos de amor: o amor ágape e o amor filos. O Senhor queria que Pedro demonstrasse o amor que fosse altruísta, tivesse realmente, como Pedro vai ser preparado na jornada da vida cristã dele, para morrer de uma forma que irá glorificar a Deus. Então, muitas vezes nós estamos só respondendo para Cristo um amor filos, de amizade, um amor simples. E o Senhor quer um amor ágape, um amor altruísta, um amor que se entrega, se rende ao Senhor. Quantos de nós nos vimos como Pedro? Queremos acertar, mas falhando. Prometendo fidelidade, mas cedendo ao medo. Quem aí já sentiu o peso de uma falha que parecia imperdoável? Jesus nos tira do mar da incredulidade e da desistência mais uma vez. Ele nos busca onde estamos, mesmo quando nós voltamos aos velhos hábitos após uma falha. Depois da negação e da morte de Cristo, Pedro achava que Jesus tinha se enganado sobre ele. Ele não poderia ser pescador de gente e um legítimo seguidor de Jesus, como vimos ontem. O perdão de Jesus não é passar a mão na cabeça, mas um convite a um novo começo. A ponte do perdão é um lugar que inevitavelmente você vai ter que atravessar. Seu lugar no mundo é onde Jesus te encontra. Mesmo depois de você ter se afastado, Ele te busca, te perdoa e te chama de volta. A segunda fogueira não é para nos queimar, mas para nos aquecer com o perdão e nos lembrar que somos amados apesar de tudo. Porque, como lemos em João 21, eles estavam se aquecendo juntamente com Cristo numa fogueira. E eles passaram por todo este processo com Cristo, mas era mais especificamente para Pedro. Porque Pedro, ele precisava aceitar esse perdão de Cristo e ter a vida transformada por Cristo. O meu lugar no mundo é na segunda fogueira de Jesus, onde o perdão restaura meu amor e reafirma o meu chamado. Que você seja restaurado por Cristo, reafirmado do seu chamado, do seu propósito. Você não foi longe demais que a graça e o perdão de Cristo não possam alcançar você. Amém? Vamos orar. Santo, 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 poderoso Deus, majestoso Pai, Senhor Jesus, nos ajude a entendermos que nós somos pecadores. Carecemos da sua graça, do seu perdão, da sua condução às nossas vidas. Senhor Jesus, mesmo que tenhamos falhado, nos faça voltar para Ti, o nosso olhar, e sim recebemos o perdão, recebemos, Senhor Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos dê, Senhor Deus, um dia abençoado, um momento também de reflexão, e que nesses demais dias que ainda estão por vir essa semana de oração jovem, possa ser um momento de
nos reconectarmos a Ti mais profundamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.